2021, o Bitcoin e o Ethereum foram motivos de muita euforia. Muita gente falando bem deles, vários recordes históricos. Teve gente até falando em Bitcoin a 100 mil dólares. Mas aí chegou o fim do ano e a situação mudou totalmente. Desde novembro as criptos foram caindo. O mundo se desesperou e os investidores também. Será o fim do Bitcoin? O Ethereum vai acabar? Meu dinheiro que está investido vai virar pó? Calma, você vai entender tudo agora. Bora pro vídeo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, João aqui, Cripto Mais na área. E olha, você deve estar pesquisando há um tempinho aí já o que está acontecendo com o mundo cripto e o que vai acontecer principalmente com o seu dinheiro que está investido lá, né? Será que seu suado dinheiro que está investido lá agora vai desaparecer? Vai ficar tudo no zero? Calma, não é bem assim. Você vai entender o que está acontecendo. Mas para isso, fica até o fim do vídeo, que aí você vai entender direitinho o que o mundo cripto está preparando para a gente. Mas eu entendo essa dor de cabeça, porque afinal de contas o Bitcoin, por exemplo, a principal moeda, chegou ao menor valor em 6 meses, uma queda de 50% nesse período. Desesperador, né? Na verdade não, pelo menos para quem já estava preparado para o mercado e sabia o que poderia vir pela frente. Mas vamos lá. O que aconteceu afinal de contas? Bom, o primeiro motivo é a situação econômica dos Estados Unidos, que claro, impacta no mundo todo. Mas tem uma coisa específica aí, o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. O Banco Central americano já anunciou que esse ano, provavelmente a partir de março, ele já vai começar a aumentar os juros lá. E como todas as criptomoedas são ativos de risco, ativos voláteis, naturalmente em momentos de incerteza acaba competindo de maneira muito forte com outros tipos de investimentos mais conservadores, que têm mais segurança para os investidores. E é o caso que a gente está falando agora. Mas por quê? Porque no momento que o Banco Central dos Estados Unidos decide aumentar a taxa de juros, fica muito mais atrativo para os investidores investir, emprestar dinheiro para o governo americano. Esses investimentos são chamados títulos da dívida pública dos Estados Unidos. É como se fosse o Tesouro Direto aqui no Brasil. Ou seja, você empresta dinheiro para o governo e em troca ele te devolve o seu mesmo dinheiro investido mais uma correção, que no caso são os juros. E com a alta da inflação, esses juros que ele vai te pagar é maior. Mesmo assim, claro, esse lucro que o investidor vai ter não se compara ao lucro possível de criptomoedas, mas ao mesmo tempo é um investimento muito mais seguro. Aliás, é considerado o investimento mais seguro do mundo. Além de você estar emprestando para um governo, o que já dá muito mais segurança do que para uma empresa, por exemplo, você está emprestando para o governo dos Estados Unidos. Não é qualquer um, é a maior economia do mundo. A chance do país quebrar é muito pequena. Então, essa é a segurança. Beleza, João, já entendi que esses investimentos são mais seguros. Mas e aí, por que as criptomoedas estão caindo? Olha, é bem simples. Se a gente levar em conta que o dinheiro que estava nas criptomoedas, pelo menos parte dele, está saindo desse mercado e indo para os cofres do governo americano, a gente percebe que tem menos demanda pelo Bitcoin. São menos pessoas querendo Bitcoin. Na verdade, o que elas querem agora é mais segurança e colocam dinheiro dentro do cofre dos Estados Unidos. E a gente já entendeu aqui, menos demanda, menos dinheiro, menos pessoas no mercado é menos dinheiro injetado e possivelmente menores preços. Se você ainda não entendeu direito essa questão de demanda e oferta, é mais fácil você fazer assim, ó. Dá um clique nesse vídeo aqui em cima que você vai entender muito melhor. Eu citei nele o que essa questão impacta no Bitcoin. Mas é claro que essa demanda não impacta apenas o Bitcoin. Na verdade, impacta em tudo, seja criptomoeda ou não. Mas como a gente está focando aqui, vai impactar no Bitcoin, no Ethereum, em outras criptos de maneira geral. Mas como essas são as duas principais moedas, é claro que isso acaba se alongando por todo o mercado. Então, relembrando, menos gente no mercado, menos dinheiro injetado. E, consequentemente, os preços são menores também. Bora então para o segundo motivo que está impactando na queda do Bitcoin, e talvez seja até estranho, porque na verdade é uma coisa que não está acontecendo mais. Como assim não está acontecendo mais? É, porque foi uma coisa que aconteceu no começo de janeiro, mas o impacto foi tão forte que até agora não foi superado. Foi uma revolta da população num país chamado Cazaquistão. Fica na Ásia Central e talvez você não tenha ouvido falar muito dele, né? Pelo mapa fica mais fácil entender. Faz ali, ó, fronteira com a China, com a Rússia, e o mais importante é que ele é responsável por quase 20% da mineração do Bitcoin. Quase 20%. Isso por si só já mostra a importância desse país para o mundo do Bitcoin, né? E essa revolta lá no Cazaquistão aconteceu por um motivo. A população estava totalmente desesperada com o preço dos combustíveis e o aumento do custo de vida no país. E aí eles foram para a rua para protestar contra o governo e pedir a queda das autoridades do país. E o governo, claro, não quis ceder.
E aí o presidente teve a brilhante ideia de simplesmente cortar a internet em todo o país. Claro que para cortar a comunicação entre os manifestantes, a divulgação das notícias para a mídia internacional, mas teve um efeito principal para a gente que está falando aqui de criptomoedas. Sem internet não dava para minerar Bitcoin ou qualquer outra moeda. Então, naturalmente, a capacidade da rede caiu e, consequentemente, o preço também. Essa capacidade da rede é o chamado hash rate, ou seja, o poder computacional que está ali na rede para criar o Bitcoin, no caso aqui que a gente está falando. Então, como a mineração despencou de uma hora para outra, isso afetou em muito o preço do Bitcoin. E aí, sem internet, ficou impossível minerar, produzir novos Bitcoins. A perda de força no chamado hash rate chegou ao nível mais baixo desde setembro de 2021. Para você ter uma ideia do poder que isso tem. E junto com essa queda no poder de criação de Bitcoins e de validação de transações na rede, claro, caiu também o preço do Bitcoin. Para você ter uma ideia, as estimativas apontam que só os mineradores tiveram uma perda, um prejuízo de cerca de 20 milhões de dólares. O terceiro e o quarto motivos têm a ver diretamente com a Rússia. Isso porque a primeira delas é que o Banco Central da Rússia fez uma simples proposta. Que tal proibir a mineração e todas as transações com criptomoedas? Pois é verdade. É a mesma situação que a gente viveu com a China. Mas é claro que com a China isso de fato aconteceu. Por enquanto na Rússia isso está sendo proposto. Mas não duvide nada que isso pode ser levado à frente. E claro, o mercado sentiu esse tremor e caiu mais ainda o preço. Mas ainda que essa notícia seja muito negativa, o preço ao longo do tempo vai sendo retomado, como foi no caso da China. A China até então era o país que tinha o maior número de mineradores no mundo, a maior porcentagem de mineradores. O Bitcoin era muito dependente desse único país, o Bitcoin, o Ethereum e outras criptomoedas. Então, se num primeiro momento esse banimento realmente afeta o trabalho dos mineradores e toda a rede, num outro momento, um pouco mais à frente, isso acaba sendo até positivo. Por quê? No caso da China, a gente tinha uma quantidade excessiva de mineradores apenas em um país. Depois que eles foram banidos de lá, eles tiveram que se espalhar pelo mundo e, consequentemente, ficou mais equilibrado. Foi um pouco para os Estados Unidos, outros para o Cazaquistão, uma parte para a Rússia, outros países da Europa. Essa dispersão pelo mundo, claro, teve uma consequência simples. As criptomoedas ficaram menos dependentes de qualquer decisão de qualquer país. Não interessa se o país A ou o país B fez tal coisa. Claro que ainda impacta, mas muito menos do que se tratava antes. Então essa decisão da Rússia pode ser positiva ao longo do tempo em uma questão parecida com a da China. O último motivo envolvendo a Rússia está mais latente. Você deve ter ouvido aí por aí já essa questão da guerra na Ucrânia. Qualquer confronto em grande escala mexe com o mercado. Isso não só de criptomoedas, mas o mercado tradicional também. E isso é principalmente quando se trata de Europa e de países gigantes como a Rússia. E ainda mais, um grande produtor e exportador de petróleo e gás natural. Isso acaba impactando nas tarifas energéticas de todo mundo. E se essa guerra de fato acontecer, os analistas já estão apontando que isso pode provocar uma crise energética ainda maior no mundo do que a gente já vive hoje e pode também prolongar o período de alta inflação que a gente vive no globo inteiro. Calma aí, João, você só deu notícia ruim até agora? É hora de vender? Olha, para citar aqui um grande pensador como o Rocky Balboa, a situação é a seguinte: não importa quanto você bate, mas sim quanto você aguenta apanhar e continuar no jogo. E é assim que se ganha. E o momento agora é de apanhar, mas também suportar. Como a gente está falando aqui de moedas mais sólidas, as duas principais do mercado, que tem muita credibilidade, eu não vejo motivo nenhum para vender. Justamente porque esses ativos têm fundamentos. Não é qualquer shitcoin aí, uma Dogecoin da vida. Não. E elas têm capacidade de entregar mais do que elas já entregaram até agora. Elas têm muito futuro. Você tem que pensar que quando tem esse movimento de queda no mercado, o que cai é apenas o preço, não os fundamentos dessas moedas. Fica tranquilo, não é o fim delas. Essa pode ser, na verdade, uma boa hora para você multiplicar seus lucros. Para você ter uma ideia, pegando uma data em março de 2020, quando a pandemia veio de vez no mundo, o Bitcoin teve uma queda desesperadora. Muita gente vendeu e saiu no prejuízo. Quem teve estômago para aguentar esse movimento, teve um lucro de simplesmente mais de 800% desde então. Então calma aí, João, agora você está me passando notícias boas? É hora de comprar então? Olha, a decisão sempre é sua, claro. O que eu estou passando aqui não é indicação de investimento, mas sim educação financeira através de conteúdo. Mas tem uma frase que fala o seguinte: enquanto uns choram, outros vendem lenços. Essa pode ser uma boa hora de você ir contra a manada e comprar Bitcoin, comprar Ethereum. Sim,
comprar. Isso aqui pode ser até uma boa divisória sobre mentalidade. Você pode ficar pensando que agora a gente está num momento de queda, que vai acabar tudo, ou simplesmente você pode falar: pô, acho que isso aqui é uma promoção, tá na pechincha, vou aproveitar e vou comprar. Isso, claro, eu tô falando aqui de 2 ativos que têm fundamentos e já atingiram patamares muito altos, muito mais do que estão agora. E olha que eles podem superar isso ainda mais. Para você ter uma ideia, falando de Bitcoin, ele foi lucrativo em simplesmente 92% do tempo. É muita coisa. Para o Ethereum vale a mesma perspectiva. Basta você segurar, ter estômago para aguentar essas quedas, que você possivelmente vai ter um grande lucro. Mas é claro que para uma possível compra, você tem que analisar algumas coisas, se fazer algumas perguntas. Por exemplo, quanto dinheiro você tem investido já? Você tem mais de 5%? Essa é a porcentagem que eu acho que é suficiente quando você está falando de investimentos em criptomoedas. Se você exceder muito essa quantidade, você corre muito risco e pode ser que você tenha prejuízo no futuro em momentos que você precisa resgatar esse dinheiro. E aí que eu entro na outra pergunta: qual a chance de você ter que resgatar esse investimento que está em criptomoeda para alguma emergência na sua vida? Como um ativo de risco, as criptomoedas não podem de maneira nenhuma ser encaradas como uma reserva de emergência, ou seja, como algo que você coloca ali para tirar a qualquer momento. Pense, se você tivesse investido em Bitcoin há 7 meses, 8 meses atrás, você teria investido em um patamar muito mais alto. Se tivesse que resgatar agora o dinheiro para socorrer algum parente, fazer alguma coisa emergencial, você sairia no prejuízo. Então, tomar muito cuidado. Mais um detalhe: está preparado para quedas? Você já entendeu aqui ao longo de todo esse vídeo que isso é muito comum nas criptomoedas. Por isso que tem novamente que ter estômago, capacidade mental para esperar os momentos certos. Para disparar, todo mundo está preparado, né? Felicidade, muita euforia, mas para queda nem todo mundo. Por isso que esse conteúdo aqui está te ajudando com certeza a ter mais mentalidade. Então sempre se faça essas perguntas antes de tomar qualquer decisão, seja para comprar, para vender, para manter seu investimento. E se você quiser que eu fale um pouquinho mais aqui, de maneira mais detalhada, sobre esses cuidados que você tem que ter, comenta aqui embaixo. Aqui seu pedido é uma ordem. Uma outra coisa que muita gente tenta fazer e é muito perigoso é acertar o ponto certo na negociação, ou seja, comprar no momento que está mais baixo, vender que está no mais alto. Isso é muito difícil, é uma tarefa praticamente impossível e muito arriscada. É aí que você vai entrar em riscos. Então o ideal na hora das compras ou das vendas é fazer isso de uma maneira gradativa. Isso é o chamado Dollar Cost Average, ou seja, a média de custo de dólar. Através dessa estratégia, por você estar fazendo essas compras ou vendas ao longo do tempo de maneira gradativa, você reduz muito o seu risco e possivelmente você vai acertar sempre os momentos certos de vender ou comprar. Então sempre mantém esse tipo de mentalidade aí na sua cabeça. Uma outra coisa que você pode colocar aí na sua cabeça e me ajudar bastante é aqui, ó, apertar seu like, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não vai perder os vídeos que a gente colocar aqui sobre criptomoedas, tecnologia, toda essa revolução digital que está acontecendo, e também vai me ajudar a chegar mais e mais gente. Afinal, esse é meu propósito, é ajudá-las a entender o que é essas criptomoedas e o que elas podem fazer por elas. E além de tudo, pessoas que já estão no mercado também entender como que elas podem reduzir os prejuízos, evitar qualquer tipo de problemas, como você aqui com certeza evitou. Então curte o vídeo, beleza? Vai me ajudar bastante e vai dar mais estímulo pra gente continuar fazendo esse trabalho aqui no canal. Eu fico por aqui, valeu demais e tchau!